Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje tem uma aula aqui no canal. Então eu preciso que você fique comigo até no final do vídeo, dá o like, se inscreva, compartilha, envia esse vídeo para o grupo de debate, para os pastores, para os professores de escola dominical, para etc, para os doutores, para os PhDs, porque hoje, meu querido, nós vamos acabar de uma vez por todas esse debate que existe, com esse debate que existe sobre esta palavra aqui, sobre geração. Geração, tá vendo aqui, tô colocando a caneta lá, geração. Por quê? O sistema religioso, obviamente, não aceitam. Eles não aceitam, não é só isso, eles não aceitam a Bíblia toda, Eles manipulam a Bíblia para pegar pessoas, trazer pessoas cativas, aprisionadas, escravas, escravizar pessoas. Mas principalmente como se trata da escatologia consumada. Olha o que Jesus afirmou em Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Queridos, nós somos sabedores que o sistema religioso joga isso aqui lá para o original e fala que não é gênia ou gênia, vai dizer que é genos, que para raça. Eles vão dizer que é raça. Isso aqui não é os contemporâneos de Jesus daquela época, não é os contemporâneos de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, não, é raça. Então nós vamos jogar de uma vez por todas por terra isso aqui. E eu gosto de usar o canal aqui para simplicidade. Nem vou entrar no mérito do original, genos, gênia ou gênia. Não vou usar isso aqui, que não é necessário. Para esse assunto não se faz, não é necessário. Se a pessoa quiser ir para o original, vai lá que você vai ver que é gênia ou gênia, é para contemporâneos mesmo e tudo mais. Mas o sistema religioso fazem saladas e faz muita maldade. Então nós vamos ver aqui, queridos. Primeira coisa, o sistema religioso fala assim: vocês não usam contexto e não sei o que. Queridos, se tem uma coisa que o sistema religioso corre, é do contexto. Texto, contexto, hermenêutica, exegese não faz parte da vida dos religiosos. Não faz, meu querido, porque eles usam só a palavra. Agora, aplicar, eles não aplicam. Quer ver? Vou te provar para você aqui, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Primeira coisa, Jesus aqui está dizendo para os discípulos, tá? Primeira coisa que você precisa saber aqui é isso aqui, Vou voltar aqui, vamos voltar. Você fica comigo aqui até o final, Está escrito o seguinte: estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então a conversa é com os discípulos. Se é com os discípulos, quando eu pego o versículo 34, em verdade vos digo para quem? Para os discípulos, que não passará esta. Vamos respeitar, doutor, esse pronome aqui? É um pronome demonstrativo que revela, que nos mostra, meu querido, que Jesus está falando de algo presente, não algo futuro. Não passará esta geração. Esta, então está falando daquela geração. Não está falando de uma geração futura. E para aqueles que falam que é raça, então você está dizendo que os judeus deixarão de existir. Esses judeus inventados pela ONU aí, então no caso, eles têm que deixar de existir. Porque, é verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas, não passará essa geração sem que todas essas, ou seja, um dia os judeus vão deixar de existir? É muita patifaria, é muita maldade, É muita maldade. Geração aqui, meu querido, está dizendo os contemporâneos de Jesus. Jesus está dizendo que aquele povo daquela época não morreriam todos até que todas aquelas coisas acontecessem. E todas essas coisas se referem, sabe o que se refere? Volta de Jesus, grande tribulação, etc. Tá bom?
Então, primeira lapada, primeira criptograça que nós estamos dando aqui nos doutores é essa aí. Estou correndo porque para o vídeo não ficar extremamente grande, né? Mas nem é necessário, meu querido, você ir para outros cantos. Dentro de Mateus mesmo você consegue ir resolvendo. Olha para você ver. Agora nós vamos validar essa geração. Nós vamos validar dentro da interpretação que eu estou mostrando para vocês. Nós vamos estar validando. Por quê? Para jogar por terra a tese do sistema religioso. Agora, vai ser agora. Vem comigo, olha só para você ver. Vamos ver se a Bíblia valida ou se não valida essa questão. Vamos lá. Vamos para o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então, Jesus está conversando com quem? Com os discípulos. Beleza. E no versículo 4... E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem era para ter cautela? Para que ninguém vos engane. Ou seja, o que iria enganar, tentaria enganar quem? O povo daquela geração. E aqui Jesus está falando com os discípulos, validando a palavra geração. Vamos para o versículo 6, para você ver, versículo 6. E ouvireis. Sabe por que os PHDs não respeitam isso, hein? E ouvireis. Quem iriam ouvir? Eles. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, olhai, aqui olhai. Quem era para olhar? Não vos assustei. Vos assustei. Tá falando, Jesus está falando para quem? Porque é misto que isso tudo aconteça, mas não, ainda não é o fim. Jesus falando para eles. Agora o versículo 9. Vamos de criptograça aqui, vamos pro versículo 9. Então vos hão de entregar. E entregar eu, você ou os discípulos? Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Isso aqui está referindo a quem? Um povo lá de 200 anos para frente, de 1 milhão de anos para frente, de 2.000 anos para frente, ou está falando com os discípulos? Matar-vos-ão, falando com os discípulos, isso aconteceu. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí, meu querido? E aí? Jesus está falando para quem? Para mim, para você ou para os discípulos? Já esqueceu do versículo 3? É só o sistema religioso que faz isso mesmo. Agora vamos lá para você ver. Versículo 15. Olha o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quando, pois, virdes, aqui virdes, estou aqui com a caneta aqui no nome, virdes. Jesus está falando, quem iria ver? Eu, você ou os discípulos? Eles iriam ver. Quando virdes, falando com eles. Isso está validando a palavra geração em Mateus 24, 34, provando que está dentro do contexto, dentro do texto, dentro de qualquer lugar que você quiser, meu querido. Virdes, então eles iriam ver, então está falando daquela geração. Vamos agora, vamos para o versículo 20, olha o versículo 20. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Muitas coisas esse versículo revela. E orai. Quem era para orar? Eles. Para quê? Para que a fuga não acontecesse no inverno e nem no sábado, mostrando que é algo, meu querido, local. Quando a Bíblia fala mundo, é o mundo oikomene, dentro desse contexto, ou seja, aquele mundo que os judeus estavam e que os romanos dominavam. Por isso que era para eles orar para não ser no sábado. Você lembra, meu querido, que no sábado eles não podiam sair de casa, ou muito, era menos de 1 quilômetro. Meu Deus do céu, que é isso? E o inverno lá é muito frio. Então Jesus está falando para eles. Por quê? Iria acontecer 2.000 anos depois? Ou iria acontecer no tempo deles? Está claro que iria acontecer no tempo deles. É só mesmo as pessoas que são alienadas que não conseguem ver isso aqui. Não conseguem ver. Versículo 23. Olha o versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não vos deis crédito. E se alguém vos disser, é com eles.
Tá entendendo? E aqui já joga por terra também de uma aparição visível de Cristo. Todos verão. Tem vídeo no canal aí e eu vou mostrar, vou fazer um outro vídeo a questão de ver Jesus voltar. Tá bom? Esse versículo joga por terra, mas deixa isso para lá. Vamos ficar só validando Mateus 24, 34, a palavra geração. Aqui, ó, vos disser, mostrando que é para o povo daquela geração. Agora, versículo 25, foi um versículo 25. Versículo 25. Eis que eu vos tenho predito. Eis que eu vos tenho predito. Para quem? Os discípulos. É só você respeitar os verbos, os pronomes, as palavras, as vírgulas, o jeito que está escrito, o original, o desoriginal, o somebody love, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha o versículo 26. Portanto, se vos disserem, falando para Pedro, Tiago, João e os outros, ó, se vos disserem, não é para mim não, para eles, a conversa é com eles, meu irmão, vamos respeitar isso aqui. Ó, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais, ele que está no interior da casa, não acreditei. Se vos disserem, está falando para eles. Agora vamos aqui. Agora, olha só para você ver. E dentro de Mateus 24, isso eu uso quase todos os dias para sua ficha cair. Para quê? Para os religiosos que assistem. Olha o que Jesus falou, validando Mateus 24, 34. Olha só. Isso valida a geração de Mateus 24, 34. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha em todas as nações, então virá o fim. Está dizendo que quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. Agora a questão é, se Jesus falou que seria naquela geração, teria que ter acontecido dentro daquela geração. Aconteceu ou não aconteceu? Vamos ver agora, rapidinho, né? Validando Mateus 24, 34, nunca se esqueça que nós estamos validando aqui Mateus 24, 34, no sentido que o sistema não aceita, e nós estamos provando aqui texto, contexto, não tem como, meu querido, olha lá, dentro daquela geração, se cumpriu, ó. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, a resposta é sim, doutor, a resposta é sim, professor da escola dominical, a resposta é sim, pastor, profeta, somebody love. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo, dentro daquela geração, validando Mateus 24, 34. Se você não aceitar isso aqui, meu querido, vai servir a Mamon, vai servir aquele deus lá, que eu até esqueci o nome deles, os deuses lá da África, sei lá como é que é. Você arruma um deus para você aí, meu querido. Para de usar a Bíblia, já que você não aceita ela, pelo amor de Deus. Olha só, olha, meu querido, Colossenses 1, versículo 23, é muito forte. Para nós estamos em graça, é só agradecer a Deus mesmo, ó. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha para você ver, do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu. Pronto, meu irmão. Cumpriu, viu que Mateus 24, 34, mostrando que a geração ali é aquela geração, não está falando de raça, não está falando de reteté, não está falando não, meu irmão, para com isso, está falando daquela geração, daquele período de tempo, uma geração nunca é mais de 100 anos, tá? E dentro desse contexto está falando de uma geração de aproximadamente 40 anos, mas outro tempo eu falo isso, outro período. Vamos ficar aqui em Mateus, vamos voltar para Mateus, olha para você ver, meu irmão. Eu vou ler aqui, eu tenho um texto para me ler, só que o tempo está passando, deixa eu correr aqui, mas vale a pena você assistir, tá? Vale a pena. Vamos para Mateus 23 e vamos começar a ler só para você ver, ó, a partir do versículo 27. Eu vou ler e a sua ficha vai cair. Se ainda não tinha caído, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Está falando literalmente com escribas e fariseus. Jesus está falando que é escriba e fariseu, não está falando com outro tipo de escribas e fariseus. Pessoas dentro daquela geração, pessoas que existiam dentro daquela geração. Agora vamos para o versículo 28. Assim também vós,
Exteriormente parece justos aos homens, mas interiormente eles são cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha só, iniquidade, eu gosto de falar iniquidade mesmo, que é mineiramente. Estão falando com quem? Escribas e fariseus. Olha o versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais aos sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Tem profetas nos dias de hoje, meu irmão? Os profetas bíblicos não existem mais. Ai de vós, escribas e fariseus. Será que está claro isso aí? Pelo amor de Deus. Versículo 30. E dizeis, o que eles estavam dizendo? Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Existe profeta nos dias de hoje? Hoje não tem como derramar sangue de profeta não, tá, meu querido? Porque não existe. Os profetas bíblicos, os profetas duraram até João, né? Até João. A lei e os profetas duraram até João. Os sistemas religiosos não sabem disso, né? E nós sabemos que no período da igreja, no período até no ano 70 também existiu profetas. Por quê? Por causa de Hebreus 8:13. Deixa você ler lá, não dá tempo não. Versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, aquele povo que Jesus estava falando era filho dos que mataram os profetas. Olha o versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Não, meu Deus do céu, está falando com aquele povo. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Falando para eles. Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e a crucificareis, e aos outros deles feitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E aí? E agora eu te pergunto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Esse povo foi enviado em qual tempo, meu querido? Foi no primeiro século. E eles realmente foram mortos? Foram crucificados? Será que... Não, vamos correr por causa do tempo. Versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Agora o versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre essa geração. E aí? Sobre aquele povo que fez isso aqui, ó lá, que fez isso aí, foi cobrado isso aí daquele povo. Isso foi cobrado do povo do primeiro século, meu irmão. Daquela geração dos contemporâneos de Jesus. Será que está difícil? Uma coisa tão nítida, tão clara, validando isso aqui, valida 100% Mateus 24:34. Vamos agora para você ver aqui, ó. Vamos, só para você ver. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui, Mateus capítulo 1, versículo 17. Vamos pegar as palavras geração que existe dentro de Mateus para você ver. Olha lá, ó. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então vamos trocar o jeito que o sistema religioso ensina. De sorte que todas as raças, desde Abraão até Davi, são 14 raças. Tá vendo, ignorante professor, teólogo, professor do Somebody Love? Não cabe, é ridículo pegar a palavra geração e trocar para a palavra raça. Para com isso. Mateus 24:34, a palavra geração ali é para os contemporâneos de Jesus. Pega a Bíblia a Bíblia linguagem de hoje. A Bíblia linguagem de hoje, para não ter dificuldade. A Bíblia linguagem de hoje, leia Mateus 24:34. NTLH, tá? Pega LTNH, linguagem de hoje. A Bíblia, a nova tradução da linguagem de hoje, é isso aí. Lê lá Mateus 24:34. Tá falando dos contemporâneos. Tá observando que não, se você trocar o significado da palavra geração, vira aberração. Vamos para agora fazer o seguinte, nós vamos voltar, vamos voltar aqui. E Mateus capítulo 12, vamos para Mateus capítulo 12, onde parece?
para essas palavras. Versículo 39. Olha, vamos ler aqui para você ver. Ó. Se nós fazer o que o sistema religioso falam que é, aí vira aberração, meu querido. Aberração e das grandes. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual geração que pediu um sinal? Pelo amor de Deus, será que precisa explicar? Não, nem vou explicar. Agora versículo 41, ó, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerem com a pregação de Jonas. Se arrependeram da pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior que Jonas. Ou seja, no grande juízo que foi no primeiro século, nós já mostramos isso aqui. Olha só. Foi tudo feito com aquela geração. Foi aquela, meu irmão. Foi aquela. Versículo 42, vamos para 42. A raiz sul se levantará no juízo com esta geração. Ou seja, o juízo tinha que acontecer com aquela geração, meu querido. Com aquela geração. Agora vamos aqui, Mateus. Ainda Mateus. Hoje o videozinho vai fugir da regra aqui. Eu gosto de fazer vídeo menor, mas agora o videozinho não vai sair demais também não. Mateus 16, versículo 4. Olha para você ver. Isso aqui é uma aula para os doutores. Ó. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou. Qual geração? Uma geração má e adúltera. Qual é a geração que foi chamada má e adúltera? Qual é a geração que Jesus estava proferindo? Qual que pediu um sinal? Está aí, meu querido, pelo amor de Deus. E agora vamos voltar aqui. Mateus 17, versículo 17. Rapidamente. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Pronto. Qual geração que Jesus estava? Qual povo que Jesus estava presente? Olha lá, ó. E Jesus respondendo disse: ô geração incrédula e perversa. Ô geração. Está falando daquele povo do primeiro século. É aquele povo, meu querido. Aquela geração que foi a geração que matou Jesus, que crucificou Jesus, que matou os profetas, que mataram os discípulos, os apóstolos. Foi aquela geração a escolhida para, vou usar o meu linguajar, para pagar os pecados do povo passado. Só ler Mateus 23. Então, Mateus 23 mostra que aquela geração do primeiro século foi a geração escolhida para pagar aquele preço. Estou usando esse linguajar para ficar mais popular, tá bom? Porque é isso que está escrito. É isso que sobre aquela geração. Olha só. Mas por que tinha que ser aquela geração? É porque aquela geração foi a geração que matou Jesus. Você quer mais alguma coisa? Foi a geração que rejeitou Jesus. O que você está querendo mais, meu querido? Ó, é verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha só para você ver. Para que sobre vós caia todo o sangue do justo. Todo o sangue do justo foi requerido da geração do primeiro século. Já disse 1 milhão de vezes. Foi aquela geração que matou Jesus. Foi aquela geração que rejeitou Jesus. Foi aquela geração que mataram os profetas. Foi aquela geração que mataram os apóstolos. Mataram Pedro, Tiago. Mataram eles, meu querido. Foi aquela geração. Então, eu vou deixando e terminando o vídeo por aqui, mostrando que Mateus 24, 34, pode ir para a macumba, para o feitiço, para o saravá, pode ir para a oração, para a reza, para a benzeção, que você não vai conseguir sair da realidade de Mateus 24, 34. Precisamos respeitar a hermenêutica, a exegese, o contexto, o texto. Precisamos respeitar Jesus, o Cristo. Ao contrário, pula fora do barco, meu querido. Pula fora. Cristianismo, esse negócio de ser cristão não é para você, porque você não respeita o Cristo. Mas nós, em graça, estamos cada dia mais abraçando essa grande revelação. Está consumado, está consumado. Então, deixa esse povo. Tem um povo que fica xingando, que fica. Não tem como fugir, não tem como fugir. A verdade, nada mais do que a verdade. É a verdade que liberta. Nada além da verdade. E a verdade está aí. Jesus disse: em verdade vos digo. Vou deixar aqui, termino aqui. Vou terminar aqui, ó. Termino.
assim. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E não passou mesmo, porque o Jesus que nós servimos, ele é a própria verdade. Um abraço, espero ter te ajudado. Foi correndo, foi rápido, foi aqui atropelando e correndo, mas deixando de uma maneira simples, que foi naquela geração. Fui!